Queria te ouvir também, Aldo, até nesse ponto que eu acho importante para entender qual que é o diferencial dessas mobilizações do momento em si. A gente sabe do histórico, inclusive, de protestos muito relevantes nos Estados Unidos, mas em que sentido a força da rua traz aqui agora para esse momento? Qual que é a relevância em si para transformar o debate das ruas nesse momento que a gente está vendo do governo Trump? Bom, eu entendo que o Trump vem criando uma situação desequilibrada e caótica dentro dos Estados Unidos, que vem incomodando muita gente. Então, tem isso que o Paulo falou, né, que é um aspecto da democracia. Se nós olharmos a história dos Estados Unidos, ela se vincula à ideia de democracia e de república muito forte, desde da Guerra de Independência, a Constituição, a afirmação da Constituição em 1787, e essa história está sendo, digamos assim, atacada pelo Trump. Além das universidades citadas pelo Paulo, ocorreram vários cortes em pesquisas muito importantes, por exemplo, em relação à questão do câncer, ocorreram, digamos assim, intervenções militares em cidades, né, que isso tem incomodado não só os prefeitos do Partido Democrata das cidades atingidas, mas a própria população. Então, houve confronto também com juízes, né? Quer dizer, vários juízes foram, digamos assim, atacados, desautorizados pelo autoritarismo do Trump e desobedecidos. Então, isso cria um caldo de cultura de tensões muito agudas, que vão se aprofundando. E tudo isso ocorre exatamente no momento em que o serviço público norte-americano ele está suspenso por conta dos impasses relativos ao orçamento. E o outro lado disso, me parece que são frustrações de ordem econômica e trabalhista. Por exemplo, o Trump ele prometeu trazer as empresas de volta para os Estados Unidos, produzir mais empregos e assim por diante. Mas, ao menos 3 medidas que ele vem adotando, elas são negadoras dessa promessa. A primeira medida é o problema das tarifas, porque as tarifas elas provocam um aumento dos insumos das empresas e das indústrias norte-americanas. Elas compram insumos do exterior e esses insumos se tornaram muito caros. Em segundo lugar, quer dizer, uma série de corte de subsídios. Como é que as empresas que estão na China, em outros lugares, vão voltar sem subsídios? E, em terceiro lugar, a própria política de imigração, que vem afetando a mão de obra nos Estados Unidos. Então, existe um caldeirão, digamos assim, de pressão que as políticas de Trump, sejam de ordem autoritária ou seja de ordem econômica, vêm pressionando a sociedade a se mobilizar. Um recorte interessante, inclusive, professor, que eu estava vendo aqui, que está sendo destacado pela imprensa, é a preocupação que dentro desses protestos acabou reacendendo de um debate sobre vigilância do governo e liberdade de expressão justamente durante os protestos. Grupos de defesa civil estão alertando os manifestantes que podem estar sendo monitorados por tecnologias avançadas como reconhecimento facial, drones e rastreamento também de celulares em ações coordenadas, conduzidas por agentes federais sob o governo do presidente Donald Trump. De acordo com a organização Electronic Frontier Foundation, o nível de vigilância varia conforme o local e as forças policiais que estejam envolvidas. Em Washington, onde cercas foram erguidas ao redor da Casa Branca, os protestos devem ser observados com métodos de controle mais sofisticados, são que trazem as reportagens internacionais aqui sobre o assunto, do que em cidades menores. Mas o Departamento de Segurança Interna e a Divisão de Imigração, ICE, por exemplo, possuem um extenso aparato de vigilância digital, segundo investigações recentes feitas. Isso inclui o uso de tecnologia de reconhecimento facial, ferramentas de invasão de celulares e os chamados simuladores de torres, que são capazes de rastrear comunicações de milhares de aparelhos em tempo real. Em protestos anteriores, inclusive, o governo Trump chegou a empregar drones de combate originalmente usados em zonas de guerra, sobrevoando Los Angeles durante os atos contra políticas de imigração. As câmeras de alta definição
também foram instaladas em cidades como Chicago, levantando esse debate sobre a segurança e o risco das pessoas ali em torno. A gente que estava trazendo aqui justamente questões também de desmantelamento, de questões do governo, muitas organizações de direitos humanos eu vi destacando também uma preocupação e denunciando que o governo Trump afastou justamente também servidores que têm ali, de certa forma, algum poder para conter excessos no uso dessas tecnologias. Professor Paulo, queria entrar aqui com o senhor um pouquinho em quais preocupações a gente pode ter nesse entorno de como mobilizações nas ruas, com esse destaque para trazer uma mensagem em torno do país, podem acabar se virando um pouco também contra os próprios protestantes, o que isso pode implicar na questão até de liberdade, né, dessas pessoas. Excelente questão, né? Eu diria que hoje os Estados Unidos possuem mais tensões internas com a sua sociedade civil do que necessariamente os Estados Unidos com a Venezuela. Inclusive, o caso Venezuela tem sido utilizado pelo governo Trump para desviar a atenção dos próprios norte-americanos sobre os problemas internos. E que problema interno é esse exatamente? É o fato de que uma quantidade considerável, principalmente das grandes cidades norte-americanas, não apoia o governo Trump, o vê como autoritário. Inclusive, prefeitos e governadores defensores da democracia e da liberdade de expressão ameaçam usar tropas estaduais contra tropas federais a mando do governo Trump, né? Nós vimos algumas declarações nos últimos dias a respeito desse cenário de tensão, né? Então, o risco, né, de um confronto civil, à medida que o governo Trump se fortalece, se torna cada vez mais autoritário, é um conflito iminente, né? E esse conflito existe unicamente, a possibilidade dele, porque o Trump tem reagido de forma antidemocrática contra os manifestantes. Os prefeitos e governadores que defendem os manifestantes têm dito que eles estão exercendo um direito básico, né? O direito de se manifestar, um direito de se expressarem como bem entenderem do ponto de vista político. E o governo Trump, por outro lado, como foi bem dito aqui, ameaça com monitoramentos digitais dos celulares e até mesmo usando força bruta contra as manifestações. Coisa que nós vimos há 2 meses atrás, por exemplo, quando o Trump utilizou a Guarda Nacional para reprimir manifestantes que lutavam contra a expulsão de imigrantes e a prisão deles de forma absolutamente ilegal. E aí a gente fica até com um questionamento aqui, né, professor Aldo, de quais que são os limites de atuação nesse sentido, o que a gente tem nos Estados Unidos que possa fazer essa regulação, justamente porque a gente está falando também de liberdade de expressão que está tão presente no discurso do presidente Donald Trump e da extrema-direita no mundo como um todo, né? Você vê, por exemplo, teve um episódio muito significativo que foi o pedido de demissão de um humorista famoso da TV norte-americana. E isso representou um ataque direto à liberdade de expressão. Quer dizer, o Trump, tal como no primeiro governo, ele vem atacando sistematicamente a imprensa. E a imprensa é o símbolo da liberdade de expressão. E isso indica, digamos assim, um viés autoritário e totalitário. E esse monitoramento acerca das manifestações, quer dizer, é típico de regimes totalmente totalitários. E a linguagem que vem sendo usada tanto pelo Trump quanto pelos republicanos em relação às manifestações é uma linguagem de guerra externa, de guerra interna. Quer dizer, eles estão classificando os protestantes como terroristas, ligados a grupos terroristas, e isso é uma política de quem aceita a livre manifestação e o direito de manifestação. Mas quem vai para um confronto, né, o aumento da tensão, o aumento da polarização, ninguém sabe até que isso vai acabar. Quer dizer, há bastante tempo, alguns intelectuais norte-americanos vêm chamando a atenção para isso e da possibilidade disso tudo acabar numa guerra civil. Eu acredito que isso é ainda bastante distante, mas, sem dúvida nenhuma, há um processo de aumento das tensões e de radicalização que pode descambar em violência. Nós tivemos mortes ali de lado a lado, tivemos uma deputada, um senador dos deputados que foram assassinados, tivemos o assassinato do ativista republicano há poucos dias, né? E esses são sintomas de uma sociedade que pode caminhar para um rumo violento no sentido de resolver o
conflito político. Como a gente vê, inclusive, em alguns discursos aqui frente a esses protestos. Nossa reportagem está acompanhando e atualizando na home do UOL notícias em torno dessas mobilizações que prometem ser grandes lá nos Estados Unidos, como a gente viu também em outros pontos do mundo, inclusive com notas aqui só para a gente encerrar essa parte do assunto, explicando um pouco até o porquê da escolha do slogan do No Kings. Os organizadores dos protestos explicam que o No Kings não é só um slogan, mas uma convicção sobre qual os Estados Unidos foram construídos, uma convicção sobre a qual os Estados Unidos foram construídos. Eles dizem, abre aspas, esse país não pertence a reis, ditadores ou tiranos. Eles argumentam ainda não serem contra o conceito de governo, mas defendem uma estrutura governamental que trabalha para o povo e não contra ele. Os primeiros protestos sob a bandeira No Kings aconteceram em abril desse ano. O apelido foi cunhado pela organização progressista 50501 Movement, que acredita que cerca ali de 3,5% de uma população que acredita que se cerca de 3,5% da população se envolver em um movimento, em uma mudança política significativa, eles podem alcançar os objetivos trazidos. O termo ganhou força efetivamente nas manifestações que a gente seguiu e citou aqui mais cedo, de junho, ali junto com o aniversário do presidente Donald Trump. A gente teve ali naquela época mais de 2.000 protestos No Kings pelo país, a maioria deles pacíficos, e trazendo aqui um pouco essa simbologia, então, que eles destacam, que não é só um slogan, mas está explicado certinho na nossa home do UOL, para quem estiver interessado a entender mais destaques desse assunto.